A maior faculdade que nossa mente possui é, talvez, a capacidade de lidar com a dor. O pensamento clássico nos ensina sobre as 4 portas da mente, e cada um cruza de acordo com sua necessidade. Primeiro, existe a porta do sono. O sono nos oferece uma retirada do mundo e de todo o sofrimento que há nele. Marca a passagem do tempo, dando-nos um distanciamento das coisas que nos magoaram. Quando uma pessoa é ferida, é comum ficar inconsciente. Do mesmo modo, quem ouve uma notícia dramática comumente tem uma vertigem ou desfalece. É a maneira de a mente se proteger da dor, cruzando a primeira porta. Segundo, existe a porta do esquecimento. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar, ou profundas demais para cicatrizar depressa. Além disso, muitas lembranças são simplesmente dolorosas, e não há cura alguma a realizar. O provérbio "o tempo cura todas as feridas" é falso. O tempo cura a maioria das feridas. As demais ficam escondidas atrás dessa porta. Terceiro, existe a porta da loucura. Há momentos em que a mente recebe um golpe tão violento que se esconde atrás da insanidade. Ainda que isso não pareça benéfico, há ocasiões em que a realidade não é nada além do penar e, para fugir desse penar, a mente precisa deixá-la para trás. Por último, existe a porta da morte, o último recurso. Nada pode ferir-nos depois de morrermos, ou assim nos disseram. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 7º episódio dos 4 Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama As Portas da Mente, a gente vai comentar os capítulos 18, 19 e 20 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Júlia Neves. Oi, gente. A Rayane Molinário. Oi, gente. E o Bruno Amorim. E aí, pessoal? Tava sumido aí, tô de volta. Não, tu nunca esteve sumido da edição, então. Sim, mas, pô, dois episódios aí já sem estar comparecendo. Tamo de volta. No passado eu também não tava aqui, não. Bom, a gente então combinou esses 3 capítulos, né? Quando eu tava montando os episódios, né? A ordem deles pra ver qual episódio ia ter quais capítulos, eu fiz questão de terminar o anterior encerrando o arco da infância do Kvof, para que agora a gente pudesse entrar então nesse novo arco, né, que vai ser a estadia dele aí em Tarbin e tudo que vem depois. Então a gente começa no capítulo 18, que é um capítulo bem de transição. Ele se chama Estradas para Locais Seguros. E como o primeiro trecho dele foi esse que a gente trouxe agora no início do episódio, que o Bruno leu. Que é uma das passagens mais marcantes dos livros, né? E uma que motivou então a gente dar o nome do nosso episódio, que é essa discussão sobre as 4 portas da mente. Eu pesquisei, assim, foi uma pesquisa bem porca, mas eu não achei nenhuma referência de onde ele possa ter tirado essas, né? Porque ele até fala dos estudos clássicos, então eu achei que ele pudesse estar referenciando alguma coisa do mundo real e eu não achei. Então, se isso aí veio da cabeça do Patrick, está de parabéns. É muito bom mesmo. Eu acho que essa é uma das partes favoritas, assim, de muita gente. Porque ela... Eu também não sei se ele se inspirou em alguma coisa, não faço ideia. Mas ele toca muito, assim, na ferida mesmo, né? Acho que é uma coisa que todo mundo consegue pensar, isso faz sentido. Então ele nos apresenta nessas 4 portas da mente aí, que são o sono, o esquecimento, a loucura e a morte, né? E cada uma dessas portas, então, ela nos permite esquecer algumas coisas que seriam, que tornariam a nossa vida impossível, digamos. E é exatamente por esse processo que o Kvof criança está passando, né? Então a gente ele acabou de viver um momento muito traumático
e ele precisa ativar alguns mecanismos de esquecimento. E pra De sorte... defesa até, né? Oi? De defesa até dele, né? Sim, exatamente, para que ele possa continuar sobrevivendo, né? Para não pensar no que acabou de acontecer e sei lá, não parar de... Acho que tem uma palavra pra isso que eu não lembro agora, quando você tem um choque, alguma coisa assim, e você fica como no automático, fazendo as coisas. Isso é um pouco... Um transe, né? Isso, Do como que- transe, mas acho que tem uma palavra pra isso que eu não me lembro. É meio que um estado letárgico, assim, você só vai. É. Eu acho que tem um pouco aqui daquele exercício mental que o Abenf ensinou pra ele, né? O coração de pedra. É claro que a diferença é que o coração de pedra ele se coloca a pensar racionalmente, mas aqui a racionalidade dele é justamente desligar tudo, né? Pra que ele possa operar no mínimo. E focar no que ele precisa pra sobreviver, tipo, comida, água, coisas básicas, né? É uma parte racional mesmo, quando a gente olha por esse lado, é o que você precisa pra seguir em frente, mas ele não pensa na parte dos sentimentos. Isso lembra um pouco também nosso cérebro de uma forma um pouco diferente, tá, gente? Não nesses casos aí de luto e tal. Mas, tipo, você pega o mesmo caminho todo dia, né? Às vezes você se pega sem prestar muita atenção. Vai no sabe? automático. O seu corpo vai, no Tá automático. pensando outras É quando coisas, você mas você percebe sabe que aonde. você já chegou. Isso. Quando você pensa que já chegou, aí você fica pensando, caramba, será que eu parei no pardal que tinha que parar? Será que né, tinha que parar, né? Seu corpo vai, é automático. E geralmente, eu ouvi dizer isso, não sei se é verdade, mas é quando quando você tá dirigindo, né? É quando você tem menos erros, sabe? É o que você faz mais certinho, porque você já tá no automático. Olha, tomara que seja verdade. Tomara que seja verdade, Porque senão eu exatamente. tô ferrado. Eu tô contando com isso faz um tempo. Mas uma coisa que me fez lembrar também dessas portas me lembra um pouco a depressão em si. Sim. Que é uma coisa que a gente vê que tá direto aí tanto no nosso país quanto no mundo afora, e eu acho que ela me traz um pouco disso, porque essas portas elas te levam a se afastar do mundo e a ficar, que nem eu disse antes, nesse estado um pouco mais letárgico, em que você se afasta, você não se esforça tanto e tudo mais, aí pô, você tá sempre aí com muito sono, você não entra a primeira porta, pô, o negócio do sono, você quer dormir, você não quer fazer nada, você quer esquecer aquilo que você tem. Aí depois, pô, esquecimento, você tenta esquecer daquilo, você tenta esquecer das atividades que você tem pra fazer, você tenta esquecer da sua vida real e se afastar por completo, não querer se importar com isso. Aí a gente vem pra loucura, que aí começam todos os problemas psiquiátricos que uma pessoa tem, coisas de... que aí começam a entrar os próprios pensamentos suicidas e tudo mais. E por fim é quando a pessoa já não vê mais escapatória para aquilo que ela tem e acha que o único jeito que ela tem para poder se livrar daquela doença é o suicídio, que acaba sendo a porta da morte. Então eu acho que isso, eu não sei se foi a intenção do Patrick, mas lendo esse trecho eu me associo bastante com isso. Eu vejo esse comparativo com a depressão que a gente tem hoje. E esses capítulos que a gente vai discutir hoje, eles são bem pesados e é bem isso que eles passam mesmo, né? O Kvof na falta da vontade extremo, né? de viver, né? Sim. Eu acho que, na verdade, o Kvof nem entra nessa questão completa da depressão, porque, pelo que eu entendo, ele não atravessa as 4 portas, nem as 3. Eu diria que ele fica entre a primeira e a segunda, ele não chega na terceira. Com certeza. Então, mas Ele não chega na terceira. isso, justamente porque ele se força a seguir em frente, né? No caso, ele se fecha e fica nesse automático que a gente falou antes. Mas eu concordo totalmente que é muito provavelmente um paralelo com depressão, até porque, sim, intencional ou não, a gente sabe que o Patrick ele tem um histórico um pouquinho complicado, né? Então eu acho que sim, com certeza é. Não tem muita dúvida Faz todo disso. sentido. A gente não sabe, claro, esse livro aqui é um livro que ele publicou em 2007, né?
A gente não sabe como é que era a situação dele lá. Caso vocês que estão nos ouvindo não estejam cientes, porque muita gente não tá, né? Muita gente só lê o livro e fecha ele. Mas o Patrick Rothfuss, nos últimos 2 anos, mais ou menos, ele declarou algumas vezes. Ele tem um blog que ele normalmente escrevia bastante. E daí depois o pai dele ficou doente e eventualmente faleceu. E o Patrick fez alguns posts no blog muito sucintos, assim, dizendo que não estava conseguindo progredir muito bem, não estava conseguindo trabalhar bem e estava sem vontade de fazer as coisas e tal. Então, assim, ele nunca falou sobre o quadro, né, de saúde específico dele, mas parecia muito uma situação de luto muito profunda. Então, é uma pessoa que a gente não sabe como é que era lá atrás, mas recentemente esse luto que o Kvof tem, né, enfim, Ele passou recentemente. Sim, e além disso a gente tem o fato que nem você falou, o livro saiu em 2007. A gente não sabe quando que ele escreveu esse trecho, a gente não sabe o que ele podia estar passando nessa época. É realmente mais complexo, né? A gente não tem como nunca ter certeza, mas assim, lendo, igual da forma que você colocou, não tem como a gente fazer outro paralelo que não seja esse. Uhum. Uma coisa que a gente pode se perguntar, inclusive, porque a gente tá vendo 2 tempos, né, no livro até aqui, então, que é a história do Kvof e ele contando a história, o momento em que ele tá, né, e a gente sabe que ele teve alguma perda, que a gente não sabe qual foi, aconteceu alguma coisa muito horrível, e o quanto essas portas aí voltaram pra ele, né, o quanto ele pode ter se colocado de novo nessas situações. O sono... Quantas ele abriu, né? Também. Exatamente. Eu preciso dizer, porque eu não estava no episódio passado, então o episódio do interlúdio, quando ele volta depois que ele conta a parte do assassinato, eu acho que foi a parte que eu mais chorei. E foi engraçado porque eu nem gosto muito dos interlúdios, né? Eu já falei disso. Só que quando voltou nisso, gente, eu fiquei arrasada. Eu fiquei pior do que na parte mesmo em que ele narrou todo o horror que foi, os corpos e tudo mais. Mas eu concordo com você, totalmente. Cara, é pesado, eu acho pesado. A parte da morte não é tão pesada quanto ele caindo, vamos dizer assim, sim. né? Depois, assim, ele já velho e ele voltar todo aquele sentimento, toda aquela dor mesmo, né? É como se a porta que ele tivesse escondeu durante fechada tanto e tempo. ele abriu naquele capítulo. E ele abriu. Foi total isso. E eu acho que não é tão pesada também quanto o que vem agora, né? Porque ele começa falando disso e daí a gente vai voltar pra narrativa dele. Onde, em primeiro lugar, a gente vê um sonho dele, que eu já volto nisso aqui, mas os próximos capítulos o que a gente vai ver é uma criança completamente sem rumo. Então, Desamparada e totalmente. Por mais trágico e psicopata que isso possa soar, mas foi esse momento, a partir de agora, que me prendeu nesse livro. Ah, sim. Eu acho que é porque a gente tem aquela sensação de que a história engatou, né? Tipo, eu não sei, Engatou, quando a né? gente tá lendo um livro assim, de fantasia, que tem um herói, que tem alguma coisa, a gente realmente espera algo ruim acontecer pra história começar, né? Começar a andar. Um evento ele é um- assim, chocante, que aí tipo, não, agora a história vai. E foi isso que aconteceu. Eu já tinha... Esse livro, na verdade, ele me ganhou em 2 momentos. O primeiro é mais no início, porque eu gosto muito da época dele com a Banff e tudo que a gente já passou até aqui. E outro momento que eu não vou falar, porque vem depois ainda. Mas todo esse trecho em Tarbin, pra mim, é a parte menos interessante do primeiro livro. Pra mim é uma das melhores. Eu gosto muito também. Porque eu acho que é quando começa a formar quem realmente o Kvoth acaba se tornando. E eu acho que isso traz um toque muito pesado e que acaba começando a mostrar o porquê. Aí você começa a ter essa compaixão pelo Kvoth de hoje, porque você vê, cara, se o bicho passou tudo isso. Cuidado com spoiler. Não, sim, eu tô ligado. Tipo, ele passou tudo isso e ele tá vivo.
E a gente vai discutir mais pra frente, pô, por exemplo, o cara acabou de ver os pais dele serem assassinados, então só disso já é um negócio muito marcante. Eu acho que essa é assim, uma das maiores características dele também. Ele é um sobrevivente. Sim. Mais do que qualquer coisa, ele é um sobrevivente, porque ele passa por muita Sim. coisa. E foi um sobrevivente muito cedo. Sim, Né? Ele tem 12 anos aí. É muito cedo. pois é. Então, uma das palavras que dá pra descrever ele é essa. Porque não significa que vai ser perfeito, né? Claro que ele vai ter defeitos e tudo mais, mas olha tudo que ele passou até chegar aí, né? Eu dou aula pra crianças, assim, nessa faixa etária. Eu fico olhando eles e eu falo, caraca. Isso o é que uma volta coisa... realmente é um sobrevivente, assim. Assim, eu vou desviar bastantinho do assunto, mas eu acho que ele nos diz bastante quando a gente vai ler esse Kvof. Eu tive uma professora na faculdade que era incrível, assim, é incrível, né? E eu sou formado, minha licenciatura foi em História, então uma das dicas que ela nos dava bastante para quando a gente fosse trabalhar em sala de aula para sensibilizar os alunos, né, quando tu tem algum tema que tu quer que eles mais sintam às vezes do que quando tá falando assim de criança de 11, 12, 13, tu sempre contextualizar eles na idade deles. Então, eu lembro de a gente estava falando de integralismo uma vez e aí existiu uma juventude integralista, né? Ou seja, eram criancinhas que tiravam fotos, né, daquelas coisas horríveis. E eu acho que isso vale muito quando a gente está lendo livro também, porque muitas vezes a gente esquece de dimensionar as coisas, né? Sim. Pra mim, ler as Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, é uma experiência muito diferente desse que eu tive em minha irmã, que várias vezes, que ela tem 4 anos, ela regula com o Rickon, que é o filho mais novo dos Stark, né? Então, assim, tu redimensiona muito, né, as atitudes quando tu vê uma criança daquela idade. Porque aí tu sabe Sim, que é uma total. criança. Tem muita gente que lê assim, livros com personagens que são crianças e fica frustrado, porque o personagem não fez isso, porque foi burro, porque não sei o que, gente, mas é uma criança. É uma criança. Olha a idade da criatura. Tipo, com 12 anos, o que vocês fariam, sabe? Sim, eu acho não que tem isso é como você esperar que uma criança vá agir com o pensamento de um adulto, de uma forma lógica que às vezes nenhum adulto pensaria naquele momento. Eu tinha morrido logo depois, com certeza, assim. O meu Nome do Vento ia ter 100 páginas. É tipo isso mesmo. Eu ia sair feito uma louca correndo aí e Deus sabe o que ia acontecer, sabe? Ia tropeçar, pronto, acabou. Bem, logo depois, então, a gente falou sobre essas 4 portas, né? O Kvof usa isso como uma introdução para começar a falar sobre o sonho, sobre o que aconteceu com ele depois. E a primeira narração dele é sobre o sonho, que é o primeiro sonho que ele tem. Esse sonho é uma coisa meio estranha, né? Porque aqui a gente tem, na verdade, três personagens que passaram pela vida dele e que de uma maneira ou outra ensinaram coisas para ele. Foram 3 mestres dele, né? Exatamente. Aqui. O primeiro deles é o Lecliffe, que foi um lenhador, né? Um lenhador que viajou com a trupe. Depois a gente tem o Abenfi e depois tem o pai dele, o Orliden. E engraçado que volta pro Abenço depois, né? E volta pro Abenfi, Então, e todos eles são a mesma pessoa no sonho, né? Aquela coisa de sonho, assim. Ele começa falando com o Lecliffe, daí daqui a pouco ele tá falando com o Ben, por aí vai. E ele recebe, então, uma série de instruções aqui. O que ele pode comer, o que ele não pode, como é que ele faz uma armadilha, como é que ele... o que são os marcos do percurso, né? Ele recebe uma série... Essas pessoas falam coisas pra ele. Isso me lembra, a gente já comentou aqui antes sobre a jornada do herói, né? Aquela estrutura muito famosa do Joseph Campbell. Isso me lembra muito um dos passos dessa jornada, que é o herói receber conselhos de um mentor. Claro que durante a história do Kvof ele vai ter vários mentores e várias pessoas vão dar conselhos e itens e tudo isso, mas aqui a gente está tendo, até no sentido simbólico, vários mentores que estão dando contribuições diferentes para ele, né? E que é legal que também remete muito
a infância dele antes da aparição do Ben, né? Que é quando a gente começa a conhecer ele. Sim. Quando eu fiz o roteiro, e eu não sei, deve ser a minha idade que tá começando a me deixar esquecido. Mas quando eu fiz o roteiro, eu anotei aqui que o Kvof, ele dormiu em um dos marcos do percurso. E hoje, quando eu tava relendo, eu não achei isso. Eu estou muito louco, gente? Não, tem sim. Não, ele tem sim. Que ele até esconde o alaúde. Sim, é perto tá. do rio. Eu acho que é no próximo É porque capítulo, ele né? mesmo diz que ele, assim, se ele tivesse como ele mesmo, se ele não tivesse nesse transe, ele teria percebido que era o marco do percurso. Mas como ele não tava, ele não percebeu. E é só Mas essa isso frase é um pouco que tem. depois, né? Não, deixa eu achar aqui. É nessa parte mesmo, quando ele tá lembrando das lições. Que ele realmente dorme. Que era perto da água, não é Isso. isso? Não, tá, mas a minha pergunta é a seguinte. Quando ele teve esse sonho aí, ele tava dormindo nos marcos? Ah, tem aqui, ó, essa parte que o Ben vira pra ele no sonho Uhum. e fala assim: Ben estendeu uma das mãos para a pedra, como se verificasse o calor da fogueira e disse: mas há um poder nela, só um tolo negaria. Será que é nessa Mas, parte? que não, você- aqui, ó, já achei. Havia também uma grande pedra retangular caída de lado perto do lago. Dias antes eu a teria reconhecido como marco cinzento. Nesse momento via como um quebra-vento eficaz, algo em que poderia apoiar minhas costas para dormir. É, o segundo parágrafo da página 126. Aham, tá, eu encontrei. Segundo não, penúltimo, né? O que eu não Só tenho que não certeza tem é se... sonho. Como? Não tem sonho nessa parte. Pois então, o que eu não tenho certeza é se esse é o mesmo lugar no qual ele dormiu antes. Eu acho que não. Teve o sonho? Eu acho que não. Eu acho que isso daí já é ele continuando a caminhar. É, também acho. Tá, não, porque então, assim, quando eu anotei É que ele aqui, fala. por algum motivo eu achei que ele tinha dormido esse soninho aí, que ele teve o sonho, num marco do percurso, e isso seria a minha hipótese de como ele lembrou de coisas que nunca disseram pra ele. Né? Porque ele até comenta, tipo, eles me lembraram de coisas que eu nunca fui dito. Então alguém Tipo, tá nó de mandando uma marinheiro. mensagem pra ele com esse sonho. Eu tava imaginando que ele dormindo no marco do percurso, que a gente sabe que é algum tipo de portal, né? Pudesse ter a ver com isso, mas aparentemente não tem indício, não. É, parece que é só aquelas lembranças mesmo de sobrevivência. Aquela coisa que Uma fica coisa que você, escondida você lá nem no sabe seu que sabe fazer subconsciente. mais, só que quando precisa você lembra que tem aquela informação. Eu ainda acho que tem alguma coisa aí. A minha teoria do que era caiu por terra. Deixa eu encontrar aqui, porque tem uma hora que ele diz que aquelas coisas que disseram são coisas que... Aqui, ó. Eu pensei muito pouco no outro assunto do sonho. O Ben nunca me ensinou nós de marinheiro. O meu pai nunca terminou a sua música. Ou seja, ele tá lembrando de coisas que não aconteceram. Então, eu imagino que tem alguma coisa aí, tipo, a maneira que ele sobreviveu, né? Mas eu realmente não tenho nem ideia do que, Não né? tem De como uma é que eu resposta responderia aqui. esse mistério. Mas eu lanço a pergunta. Se alguém souber, quiser arriscar. É. Comente aqui. Bem, mais alguma coisa sobre o capítulo 18? Acho que não. Acho que Não, é só ele sobrevivendo agora, né? Ele fazendo a armadilha. Ele não conseguiu matar o coelho a primeira vez também, porque lembrou do sangue, né? trauma. Então aquele trauma. É, o que ele tá evitando, mas que tá por ali, né? Sim, e aí na segunda vez que ele faz a armadilha, ele fala assim, agora eu vou fazer uma pra matar mesmo, pra ver se... É uma tem coisa jeito, que. né? Uma outra coisa também que eu acho interessante é que ele mantém o alaúde com ele como sendo a memória da vida que ele tinha. Sim. E uma coisa que eu acho legal é que ele trata aquilo como sendo com uma importância maior do que ele, né? Que ele pega aqui no finalzinho do 18. Preparei outra armadilha, uma que matasse. Depois, sentindo o cheiro de chuva no ar, voltei ao monólito cinzento para providenciar um abrigo para o meu alaúde. É tipo,
pra ele tanto faz, mas o alaúde dele, ele precisa dar Não essa abrir. cobertura maior. Por isso que é tão ruim o que acontece nos próximos capítulos. É. Então, Bem, falando em próximos capítulos, então agora a gente vai pro capítulo 19, que se chama Dedos e Cordas? É isso, né? Sim, Isso. senhor. dedos e cordas. Isso. É porque eu acho que a tradução tá um pouco diferente. Deixa eu ver. Aqui no meu Só um dedo instante. de cor. É, dedos e cordas. Deixa eu ver como é que tá no outro aqui. Eu acho que tem uma diferença aqui de tradução. Que eu não percebi quando eu tava montando. Ah, não. Estou completamente errado. É a idade, a idade batendo. Vocês veem, né? Quando eu era jovem, que nem vocês, não acontecia. No auge dos seus 25 anos. É pior que nem 25 eu tenho. Deixa eu ver. Bem, então esse capítulo, ele nos traz... Principalmente, ele tem duas grandes partes, né? Na primeira delas, o que a gente tem é o Kvof sobrevivendo mesmo. Então a gente vai ver um pouco da rotina dele por vários meses, são uns 3 meses, eu acho, que ele sobrevive absolutamente sozinho e o único consolo que ele floresta. tem é a música. Sim. Eu acho que essa parte ela é bem assim, uma continuação daquele capítulo anterior ainda. Que é ele, Sim. tipo, caçando e comendo e achando coisas e andando. E ele ainda no automático. Sim, né? ainda no automático. Total. Porque ele só desperta quando... Ele tá tocando. Não, e quando arrebenta, né, as cordas. Que aí ele vai e... então agora tem que tentar consertar. Porque eu acho que isso também tava distraindo ele do que ele tava passando ali. Ele mesmo fala isso no capítulo, né? Que ele se refugiava dentro da música. Pra não pensar, pra não lembrar. Isso. Isso é uma coisa que, assim, para muitas pessoas que passam por situações muito difíceis e muito traumáticas, é muito comum que tu encontre alguma coisa que é o que te mantém, né, funcionando, como, sei lá, uma paixão, um hobby e tal. E no caso dele é a música. E eu vejo muitas pessoas perguntando, eu já vi algumas vezes pessoas perguntarem em grupo de Facebook, assim, alguém sabe se o Patrick Rothfuss é músico? Porque como ele descreve a relação do Kvof com a música, é muito coisa que só um músico entenderia, e não, ele não é. Ele não sabe tocar absolutamente nenhum instrumento, segundo ele mesmo. Mas realmente é muito verdadeiro, né? A gente sente muito essa Sim, total. ligação. Eu não sei se é por ser uma coisa de artista, não sei. Júlia, você sente isso mais ou menos quando tá desenhando? Sim, assim, eu tive um amigo uma vez que falou pra mim, Júlia, seus melhores desenhos é quando você tá triste. Porque eu sabe? acho, no caso... É uma forma de escape, eu acho, sabe? Então, você acaba transmitindo ou pro papel, ou pra música, ou pra escrita, sei lá. Eu imaginei algo assim, porque como ele é um artista, É um ele é um conforto escritor. que você É um acha. conforto, exato. Então, o que ele sente quando ele tá escrevendo, eu imagino que ele tenha, né, assumido que é o que o músico sente quando tá compondo, quando tá tocando inclusive- algo. E é engraçado, assim, quando eu tô com raiva também, sabe? A primeira coisa que eu faço é desenhar. É uma forma de É a desestressar, válvula de assim. escape, né? Exato. O Kvof, inclusive, tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala que ele começa a compor músicas, né, e tal. E aí tem uma hora que ele fala que ele para de olhar pra fora e começa a olhar pra dentro dele pra criar as músicas. E daí ele compõe algumas coisas que são músicas sobre a rotina que ele tinha, né? Primeiro ele tenta captar os sons do ambiente que ele tá, da floresta, o rio, o pássaro O orvalho, cantando, isso. né? E depois ele começa a tentar fazer músicas do que ele estava sentindo, do que ele sentia, das lembranças que ele tinha. De andar de carroça com bem, Isso. né? É tão bonitinha essa parte. Até porque é é a única coisa que ele faz, né, que mantém o elo com o passado. Sim. E aí ele mesmo fala que tocar aquilo doía, mas era uma dor também que, né, sangrava um pouco por tudo, eu acho, sabe? Tanto por dentro quanto por fora, pelos calos e tal. Eu acho que essa parte, quando ele tá tocando, é o que ele acaba lembrando aos poucos e se deixando sentir a dor. Porque, tanto que, como a gente falou antes, ele não chega na terceira porta da loucura. Ele se mantém nesse nível.
Então eu acho que é por isso, Sim. porque ele conseguiu arrumar uma forma de relembrar das coisas boas e de ir conseguindo superar aquilo e lembrando do que aconteceu aos poucos, não como uma enxurrada que viria se ele lembrasse tudo de uma vez, porque realmente ele ia quebrar, ninguém ia conseguir lidar com uma coisa assim. Então essa parte da música, ela remete muito isso pra mim. E essa questão dele ter das pessoas até comentarem isso, dele entender, mesmo não tocando nenhum instrumento, é por isso, porque ele é um artista também. É uma coisa de arte, eu acho. Eu não sei porque eu não tenho talento nenhum artístico. Mas mas eu imagino que seja assim pra toda pessoa que tenha, né? Que seja específico, seja cantar, seja desenhar, costurar. E eu acho que não é só arte também, porque, enfim, todo mundo tem, né, os seus hobbies, e não necessariamente precisa ser arte, mas às vezes tu encontra outras válvulas de escape, sei lá, às vezes tu gosta. Mas eu digo, Outra coisa pra ter o seu conforto. sim, mas eu digo que é nessa questão de entender, de conseguir captar o sentimento Sim, que você sim. tem Tá, quando razão. tá fazendo aquilo. Bem, a tragédia do Kvof vem quando as cordas começam a estourar, né? E daí ele nos lembra como ele é muito incrível, porque mesmo de luto, ele perde uma corda e daí ele aprende a tocar com uma corda a menos. Daí ele perde outra e ele reaprende de novo. Mostra que realmente ele é tudo aquilo que ele vinha montando dele mesmo, né? Que o cara é realmente imbatível, assim. É claro Tem que um- aqui tem muito a ver com ser a única coisa que ele tinha, né? Sim. Não é só porque ele é muito incrível, e aparentemente ele é mesmo, mas é porque ele tá... Ele se Enfim, se ele adapta. não puder tocar, o que ele vai fazer, né? Ah, não, concordo. Isso é uma outra característica dele, eu acho que ele é muito adaptável, né? Sim. Sim. E não, assim, claro que assim, é absurdo ele aprender sozinho essas coisas e tudo mais, a gente entende. Mas aqui também ele, por exemplo, arrebentou uma, e ele se esforça pra conseguir tocar com 6. Arrebentou outra, e ele, então ele se esforça mais ainda pra conseguir com 5. Isso é uma coisa legal também que a gente vai ver no futuro, né? Sim. Mais pra frente do livro. O Ah, negócio das cordas. Sim, é verdade. E até essa coisa de, tipo, a gente entende por que ele é um músico tão incrível depois, porque ele basicamente ficou 3 meses só tocando, né? Ele já era bom, mas aqui ele tem um treinamento muito específico e muito intenso, né? Até nessa Mais questão de de 12 horas por dia aí, né? É. Tocando sem parar. Então. nessa questão mesmo de captar o som das coisas, de, né? Um pássaro tá cantando, vou imitar. O rio tá fazendo não sei o que, vou imitar. Então tudo isso... Pegar da fonte Isso, mesmo, né? exato. Da natureza. Bem, então, como eu disse, as cordas dele começam a estourar até que ele fica com cordas de menos pra tocar. E aí é que ele se mexe, né? Então aí é que o Wolf decide, tipo... Aliás, ele nem decide, ele faz no automático, né? A corda estoura, ele levanta e daí ele sai caminhando pra conseguir cordas novas, só que ele tá no meio do nada. Mas como é a cabecinha dele, né? Pensa que esse é um menino de 12 anos, assim. Aí ele vai, começa a viajar, ele já pensa, eu vou pra sul, porque sul é mais quente. Né? Então, assim, é um menino de 12 anos, ainda no automático, ainda em luto, e ele ainda, né, é mais uma vez o corpo meio que protegendo, né, ele, assim, tipo, vamos pra sul, porque você vai ficar mais seguro lá. E ele nem sabe pra onde ele tá indo, né? A gente eventualmente vai saber. Mas ele vai caminhando, ele vai evitando pessoas, né, por um bom tempo. Até que uma hora ele não tem mais como evitar. E aí ele fala que, bom, agora eu tenho que ir pra estrada, e assim que ele vai pra estrada e é visto, ele é completamente ignorado, então não chega a trazer o que ele queria evitar, que era o contato com pessoas, né? Sim. Mas aí uma carroça para e pergunta pra onde é que ele tá indo. Pergunta se ele tá indo pra cidade, ele nem sabe que cidade que tem ali, mas ele diz tô, né, porque era mais fácil. E aí então ele sobe nessa carroça com esses 2 personagens, que são personagens bem eventuais, mas que é quem vai ajudar ele a chegar no lugar onde ele vai se instalar, né? Esses personagens são o Seth e o Jake. Tem uma coisinha aqui, que isso vai aparecer outras vezes no livro, mas como é a primeira vez, eu acho que vale a pena a gente
comentar agora, que é o seguinte, quando o Seth fala com ele, em português, ela não traduziu, ela traduziu normal. Ele diz, olá, garoto. Ei, garoto. Olá, garoto. Mas, quando, no original, o Patrick Rothfuss escreve um sotaque pro Jake, pro Seth, aliás. Isso depois vai aparecer, isso não é spoiler nenhum, mas lá no capítulo do, como é que é, o Mordumo, uma coisa assim, né? O do Poico? Isso, do Poico. Eu adoro o capítulo do Poico, cara. Bom, e é a primeira vez que aparecem, então, essas marcas de um sotaque popular, porque em inglês ele fala, o Seth fala, hey boy, hello boy, H-U-L-L-O, que era pra ser o hello, né? Eu tenho um pequeno problema com isso. Eu acho que funciona, mas se vocês perceberem, assim, isso em fantasia em geral e na literatura em geral, só se marca sotaque quando tu tá falando de alguém que tu quer fazer parecer mais ignorante, digamos. Porque a gente aqui, entre nós quatro, por exemplo, a gente é de lugares diferentes do Brasil, a gente tá falando cada um com seu sotaque e nenhum de nós fala como se escreve. Sim. Né? Nenhum de nós fala norma culta, não importa a nossa, sei lá, formação, o nosso estudo, o nosso nada. Agora, É a forma coloquial mesmo, né? coloquial, a gente fala. porque a gente, né, a gente é gente. E a gente fala diferente entre nós, mas nenhum de nós tá falando... No Brasil, então, né? Cada canto aí tem Né? um sotaque, uma língua quase diferente às vezes, né? Então, E é legal que você vê que no livro ela começa com esse formal e depois ela joga pro informalismo. Pro toque do caipira, né? Porque ele vira que é, você é surdo, menino? Sim, não é uma coisa. a Vera faz isso depois, ela bota o OC. Na primeiras falas não, mas aí tipo na terceira ela é, você é surdo, menino? Que é uma bela adaptação dela, inclusive, né? O OC. Sim. Ficou muito bom. Mas ainda assim, eu acho que, por exemplo, quando o Wolf tá falando com o Willem lá, o Willem não fala com nenhum sinal gráfico na escrita dele. A gente não identifica o sotaque na escrita. Sim. Mas o Patrick tem que ficar nos falando. É porque ele tinha um sotaque... Como é que é o lugar? Ele é Seal? Não, ele é Modegano, né? Acho que é. Deve ser. Eu não lembro. Mas, enfim. Eventualmente a gente chega lá e descobre. Mas enfim, então... Eu acho que assim, não precisa necessariamente fazer isso com só um tipo de pessoas que não faz com outro, sabe? Mas... É porque de qualquer acaba maneira... que não é uma coisa regional, né? Tipo, você não vai escrever um sotaque pra cada um. É uma coisa... Não sei, não é classicista, é o quê? Ele só quer mostrar que aquele cara é um caipirão, é simplório, essas coisas, e sei lá, não me No desce. caso do porco lá, né? Poico. Ele até comenta que é porque eles ficam bem afastados da sociedade, né? Ele ainda tem uma desculpa, mas nesse caso aqui... É um comerciante, acho que não, né? É justamente pra mostrar essa diferença aí, que ele é um cara que vende abóboras. É um cara que não tem educação. Um camponês, assim, pô, uma coisa assim, o Kvolf passou a vida inteira dele viajando por tudo que é lugar e vendo as mesmas... Assim, as pessoas recorrentes na infância dele não deviam ser mais do que 20, né? Provavelmente menos. E, pô, não existe um sotaque Edemaru, não existe o sotaque, sabe? Ninguém estranha o jeito que ele fala. Mas, enfim, isso só um asterisco aí. Não é o fim do mundo, mas acho que vale o comentário. E outro comentário também sobre esse diálogo deles é que tem uma tradução que eu achei esquisitinha. Que... Exatamente onde ele fala ali, vocês tinham comentado, você é surdo, menino? Aí ele diz que não. Aí diz, então é mudo? No original, a palavra que o Patrick usou é dzamb, que seria mais tipo, você é idiota, menino? Não sei por quê, mas tá aí. A mudança. Foi uma alteração do texto mesmo. Bem, então ele sobe na carroça, né, com o Seth e o Jake. Tem mais um detalhe também. Essa cena ela é tão curta, tão simples, mas é tão cheia de coisinha pra falar, né? Do nome que você vai falar?
praticamente nenhum nome é repetido nos 2 livros que a gente tem até agora. Mas esse é. A gente tem 2 Jakes. Jake é o filho do Seth, o cara que dá carona pro Kvof, e Jake também é um dos caras que lá no primeiro capítulo tá na pousada, na marca do percurso, bebendo. É um dos que vai sempre também, do grupo ali principal. Ele é do grupo Sim. do velho Cobb e Sim. tal, do Shep. Será mesmo que são 2 diferentes? Então. Eu tinha um argumento pra que sim, eles não eram a mesma pessoa, mas eu perdi ele. Mas eu acho que mesmo que não seja a mesma pessoa, né? A gente pode... O significado desse nome ser repetido é basicamente o fato de que a gente tá falando aqui de classe popular mesmo. A gente tá falando de lugares muito pequenos, de lugares, né? Então, as pessoas, elas são mais papéis do que personagens. Eu cheguei a reler o outro capítulo até pra ver se tinha, né, algo que desse algum indício de que podiam ser as mesmas pessoas, mas eu não encontrei nada assim. Se eu não me engano, eu tinha achado um indício contrário. Eu só vou tentar reencontrar ele aqui, porque eu sou Eu idiota e não tentei anotei. pela idade, mais ou menos, pra ver, mas não consegui, porque não tem uma descrição assim exata dele. Esse pessoal dos interlúdios, assim, é difícil ver características deles, assim. Eu percebi isso bem quando tava desenhando o primeiro capítulo. Tipo, caraca, como é que é esse povo? Eu não sabia nem por onde começar, sabe? Bom, eu vou ficar devendo por que eles não são a mesma pessoa. Mas tudo bem. No próximo a gente fala, se for o caso. Eu eventualmente descubro, mas... Eu já estive errado hoje mesmo, né? Então... Não confie em mim. E aí, quando eles estão lá na carroça, o Seth e o Jake perguntam, eles apontam pro alaúde do Kvof. Isso aí funciona? Aí o Kvof disse, não, tá sem as cordas, quebrado, né? tá quebrado. E aí, eles então começam a cantar a Latoeiro Cartumeiro, que é uma canção popular em todo mundo. Durante os livros ela aparece várias vezes. Sim. E... É mais velha que Deus. Que ele fala. E o Kvof fala como a harmonia, as vozes deles são feias, mas a harmonia deles lembra muito ele, né, do passado. De novo, a música que tá conectando ele com os sentimentos. Sim. Mais alguma coisa do 19? Acho que Não. não. Certo. Então vamos pro capítulo 20, que se chama de Mãos Ensanguentadas a Punhos de Dor Lacinante. Aí aqui sim, então a gente vai ter o início desse novo arco, né? Porque até agora a gente estava em capítulos de transição. Mas o Kvof, de carona com o Jake e o Seth, ele chega em Tarbin, que é a cidade onde ele vai passar vários capítulos agora. Vamos dar uma passada geral aí por esse capítulo primeiro, então. Bruno. Cara, esse capítulo pra mim é quando foi aqui que eu comecei a me apaixonar pelo livro mesmo, que começa toda a desgraça e isso me fez... Já matou um monte de gente. Antes foi só uma pincelada, digamos assim. Pincelada, caraca. Matou a família Pra toda, mim- mas a desgraça começa A família agora. toda de forma horrorosa. Coisa à toa. Mas aqui Vai. é realmente... O jeito que ele tratou isso pra mim eu achei muito legal. E é engraçado que você vê que ele teve chances de escolha, voltar. né? Ele pôde escolher se ele quisesse seguir com o Jake, o pai dele, e faz a gente pensar o que teria acontecido com ele se ele tivesse realmente voltado com eles. Ele até tenta, né? Só que ele não consegue chegar a tempo. Por conta de tudo É muito que triste acontece isso, depois também. de tudo que ele Sim. passou. É porque nesse capítulo... Bruno, você ia falar mais alguma coisa? Desculpa. Pode falar, relaxa. Não, porque assim, nesse capítulo tem algumas coisinhas que eu gosto bastante. Que, por exemplo, nesse começo,
ele tá indo ainda com eles. Quando eles estão chegando na cidade, que o Seth, né, pergunta pra ele se ele tem mãe e tudo mais, aí ele entra como uma espécie de como se ele estivesse acordando, né, pra realidade, e ele entra em desespero e ele começa a correr. E ele até se protege com a alaúde, Isso, né? ele abraça ele abraça e sai o correndo alaúde. desesperado, porque ele como se ele estivesse voltando mesmo, sentindo a dor. Ele foi até ali com eles, mas ele tava ainda em transe, no automático. Sim. E quando ele percebe que o cara tá oferecendo pra ele, tipo, uma chance de ter uma família de novo, diga assim, né? Ele lembrou da dele e aí ele entra em desespero. E é quando ele começa a correr. Sim. E eu acho que é isso que deixa ainda mais triste. Porque depois que ele encontra os meninos e ele apanha e tudo mais, e quando ele acorda e que ele percebe que ele quer voltar, né, quer ter isso de novo, ele volta desesperado pra praça. Quando ele chega lá e ele não encontra, é muito triste. É mais uma perda, Sim. né? É mais Você vê que ele tá no livro do destino dele, tá escrito assim: se ferrar. Que é basicamente uma onda de tragédia que acontece com ele. Mas e eu acho o jeito que ele lidou com isso, que o Patrick trouxe isso pra gente, eu achei muito legal. Que ele começa a mostrar que, tipo assim, tem mendigos e tudo mais, mas ele traz um toque que, tipo assim, é coisa que a gente vê hoje em dia, são crianças abandonadas e que tentam fazer o que elas conseguem delas conseguem fazer o possível pra tentar sobreviver. E tem as ganguezinhas que elas formam também, né? Isso a gente Mas vê até nas ganguezinhas a gente consegue ver isso que o Bruno tá falando. Essa necessidade. É um toque humano mesmo que ele deu, assim, pros personagens, mesmo os personagens que não são lá muito agradáveis. Porque a gente consegue entender por que estão fazendo aquilo. Como é que a gente vai pegar essas crianças aí que batem no Kvothe, né? A gente vendo como o Tarbin é, o que acontece com o Kvothe até que ele, enfim, até que ele consiga minimamente se recuperar e ser funcional, né? Como é que a gente vai culpar essas crianças aí por estarem tentando roubar ele? Exatamente. Né? Eles não são tão mais velhos assim, eles provavelmente cresceram naquela cidade sem nada. Soltos totalmente à mercê deles, né? Eles têm que comer, eles têm que conseguir qualquer coisa pra se alimentar. E eles têm características, né, particulares. Tem um que é mais violento, tem um que é mais religioso, tem um que parece ser mais... Ele fica em transe até quase quando ele vê o alaúde também, ele fica olhando um tempão. Os outros estão se batendo lá e ele não tá nem aí, que ele só tá vidrado naquilo que ele nunca viu antes. É uma curiosidade mesmo, uma coisa bem criança, que deixa tudo mais trágico, tudo mais pesado, né? Essa ganguezinha aí, ela me fez relacionar, na verdade, todo esse arco de Tarbin com um livro que eu inclusive nem terminei de ler, pra minha vergonha, que é As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. Ele é o primeiro livro de uma série também, que vão ser eventualmente 7, ele já tem 3 publicados, que é o Cavalheiros, alguma coisa? Gentleman Bastards. Não sei como é que eles traduziram isso. Mas tem um ar muito parecido, primeiro, porque a gente vê um pouco do outro lado disso aí. O Locke Lamora, o protagonista, ele é um menino de uma gangue, né? Dessas gangues de cidade e tal. Claro, a gangue dele é mais refinada, eles são mais golpistas do que essas gangues mais violentas da rua, assim. Mas também, ele é um menino órfão, pobre, que cresceu numa cidade sem ter nada. E eventualmente ele vira, né, um golpista, que é a maneira que ele tem de sobreviver. Essa cidade, Tarbin, ela tem um ar, me parece, ela tem um ar mais renascentista do que medieval, assim, ela é um pouco mais moderna, digamos, né, e Locke Lamora é muito isso também. E é uma cidade super violenta em oposição ao que a gente conhecia até então de Temerant, né, que eram esses lugares isolados, fazendinha, aquelas cidadezinhas lá onde eles iam tocar pelo Greyfellow e tal. É porque é uma então, cidade Tarbin mesmo, né? Uma cidade grande. primeira, Ele mesmo comenta que é uma cidade grande, algo que ele não estava acostumado. E a gente sabe que realmente na cidade grande tem mesmo mais violência, mais, né?
É mais difícil. A pobreza se concentra, né? Tu vai criando um centro urbano e as pessoas que não têm nada, antes elas não tinham nada e estavam sozinhas, agora elas não tinham nada e estão juntas. Até nessa questão mesmo, por exemplo, antes ele tava na floresta, ele tava com fome, ele tava com frio, com as coisas, mas ele conseguia se virar, vou caçar um negócio aqui, vou, né, beber uma água do rio. Numa cidade você não tem isso, porque ou você vai roubar, mas você não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Ele, tanto que ele bebe água dos negócios de cavalo, né? De cavalo, Isso. é. E esse negócio da falta de dinheiro, a gente vê que eles dão uma pincelada aqui nos diversos conceitos, né? Que ele fala que, por exemplo, ele trata que uma das mães, da mãe de um dos meninos, é uma, digamos assim, meretriz. Sim. E mostra que, tipo assim, ele entra, agora que ele tá em Tarvian, ele entra num negócio que é basicamente cada um por si, telo por todos e boa sorte pra sobreviver. Sim, eu acho que até por isso que depois que ele apanha e tudo mais, e quando ele acorda, que ele tenta voltar, que ele cria essa esperança de tentar encontrar o Seth, o filho dele, é porque ele não tá acostumado com aquilo. Então ele vai tentar, mesmo que seja no interior, em algum lugar assim, é uma coisa que é mais familiar pra ele. Então eu acho que isso aumenta a esperança dele de correr e tentar chegar a tempo pra ir com ele pra casa. Só que ele não consegue. É uma coisa mais confortável, né, pra ele. Eu concordo com o que tu falou, Bruno, mas eu acho que nesse capítulo em específico o Kvof é o processo dele entender isso, né? Sim. Ele vai ser chocado na realidade porque ele não estava esperando. E ele foi uma criança protegida. Tem isso também. Ele é claro que ele aprendeu muita coisa, ele conheceu muita coisa da vida, mas ele era uma criança protegida pelos pais. Ele só conhecia amor e carinho e gente cuidando dele. Que até termina esse capítulo assim, Sim. né? Eu vou meio que esquecer como era dormir num lugar com conforto, com amor mesmo. Exato. E aqui a gente passou o episódio inteiro hoje falando sobre como a música era o que conectava ele com o passado, né? E parte desse processo dele de entender que ele tá num lugar completamente hostil é que ele perde exatamente isso. Ele tá com o alaúde ali do lado e pegam o alaúde dele. É tipo cortar o cordão umbilical dele, entendeu? Com a família. A única coisa tipo que ele tinha, ele perdeu também. Então, né, o que a gente vai esperar dele se ele não tem mais nada? Né? Exato. E é de uma forma que ele mesmo quebra a caba, né? Porque ele cai em cima do alaúde Isso. E eu acho que isso piora ainda a situação. É o que ainda... isso pra ele. É tipo a gota d'água, assim. Tipo, a parada já tá toda ruim. E aí é ele quem quebra o alaúde dele. E isso é tipo o choque final. Que na verdade tem ligação com o título desse capítulo, né? Que ele tá com a mão ensanguentada, porque ele caiu em cima do alaúde, quebrou, os cascos entraram, as coisas. E ele fica tão apavorado quando ele quebra que até se mexer, até fazer as coisas, ele não quer se mexer, ele não quer fazer nada porque ele vai esmagar ainda mais. Ele prefere ficar sentindo a dor do que estraçalhar mais, mas ele acaba tendo que levantar. Uma outra coisa que a gente percebe em Tarbean é como ela é uma cidade religiosa, né? A gente já tinha visto outras menções à religião dentro desse universo, mas aqui em Tarbean é o tempo todo e já começa nesse capítulo. Né? Porque, claro, ela é uma cidade onde a religião está mais institucionalizada, a gente vai ter os templos ali, a gente vai ter as pessoas que mandam na coisa toda ali. A religião aqui ela me parece muito mais política do que o que a gente já viu antes, que era as pessoas lá no meio do nada acreditavam em Deus, sabe? E também, assim, aqui a gente tem essa parte que você falou, a religião mais política, né? E nos outros era crença, era uma coisa mais popular mesmo. Aqui não, aqui ele tem esse contato forte mesmo com, que seria paralelo pra gente com uma catedral, eu diria. Sim. O que pra mim, com o quesito da religião, tem uma das frases mais divertidas do livro. Que é, você andou dormindo na igreja de novo, não foi? Você pega a religião que nem eu pego pulgas. Cara, essa frase pra mim é sensacional. Sabe que
acho que num dos primeiros programas que a gente fez, eu não sei se foi gravado ou se a gente só tava conversando antes ou depois, tu falou telo, né? E eu achei muito estranho. Foi o Bruno que falou. E eu achei muito Sim. estranho. Porque... É como a gente fala. Não, mas então, eu e ele. na verdade vocês estão certos, o errado era eu. Porque eu fui ler o livro dessa vez e daí eu fui ler com isso na cabeça, né? A minha vida toda eu lia o H depois do L, então pra mim era Teuhu. Ah, tá. Agora faz E sentido. eu- Tá Aí bom, faz achei que sentido. você falava telhu. Não, mas então, eu tinha estranhado, mas eu que tava errado. A gente faz essas coisas, né, de trocar a Faz, letra total. quando tá lendo. Porque a gente. Isso daí é muito também por conta de como é a nossa escrita, né? A gente tá acostumado a ver o H depois do L. Uhum. Aí, tipo, no que aparece algo novo assim, a gente demora até entender o que tá rolando. Eu depois falo, que tu Vocês lê já a viram, eu falo vocês já viram telu. aquela brincadeira Telu também? Telu que eu falo. Vocês falam tel, eu falo T. A gente fala o telo, T é. fechado. Agora eu já até confundi. Como é que eu falo? Bom, em breve a Mas- gente vai ter um capítulo pra discutir muito a religião. Então. Mas já viram aquela voltando aí, já viram aquela brincadeira que é um texto, aí ele só tem tipo as duas primeiras letras na frente e as duas do final, e você consegue entender a frase? É mais ou menos isso também, né? Então a gente meio que passa. É, tipo, a primeira vez que tu lê errado, tu vai provavelmente ler errado pra sempre, Lê até que errado alguém te sempre. avise. Eu sempre falei telo porque eu sempre associei esse EH do jeito que ele trabalha que nem escrita de MSN, isso daí é pros mais velhos, de Orkut da vida, que a gente não queria acentuar as coisas e a gente colocava um E acentuado, a gente colocava EH, por exemplo. Ah, Eu Verdade. sempre associei a isso. a fonética telo dele pode também. ter sido baseada no MSN, viu? Ó, Telo também rima com martelo, que é importante pra história dele, então a gente pode falar desse jeito nossa, aí. aí você foi longe, hein? Vocês têm mais alguma coisa do capítulo 20? Não, eu acho que. Assim, porque depois também Acho- a gente acabou falando de uma forma geral, né? Porque acaba assim também. Sim. Ele acaba daquela forma que a Júlia falou. Ele tenta fechar os olhos e lembrar como era quando ele tinha família antes. E não lembrar, na né? verdade, E esquecer, isso. em voltar pra porta lá dele e esquecer realmente. E falar assim, eu não quero lembrar do conforto que eu tive. E aqui, Agora essa é a minha sim, vida. e É porque nesse capítulo ele cortou o cordão mesmo, assim. É exatamente. o que eu vejo. Ele sabe? chegou a lembrar, ele chegou a fugir e depois tentou ir. Não tem mais jeito, agora vai. Vou ter que me virar. E aí o capítulo termina dizendo, então, que essa foi a primeira noite de 3 anos que ele vai passar em Tarbina. Então, né, não é spoiler a gente dizer que a gente vai ter vários capítulos aí. Uhum. E Era até a coisa que eu ia contar, que a gente tem então uma ideia do lapso temporal, né? Pô, são 3 anos, então a gente sabe que ele vai estar saindo daí com 15. Uhum. E a Eu gente achei que tinha... Não, Fiquei esperando o final da frase. É porque a gente até hoje fica nessa indagação da idade dele, né? Sim. A gente chuta que ele esteja aí com seus 25 hoje. Então, a gente sabendo que ele vai sair de Tarvin aí com 15, são aí mais 10 anos de história. E a gente vê que a história dele tá apenas começando e começando do pior jeito possível, né? Pois é. porque quando acaba assim, a gente já teve um gostinho de como é, né, a cidade. Então você já espera que os próximos não sejam tão tranquilos, tão legais. Sim. Uma outra coisa assim que eu acho que ficou forte aqui é que o próprio cara que salva ele, né? Rouba Tava ele. tentando roubar ele, sim. Então, E ainda xinga ele, né? Seu bostinho imprestável. E ainda sacaneia falando que tem voz de menina. Ele diz, isso é o que eu ganho por tentar ajudar. Tipo, ele não ganhou nada, então ele foi ali à toa. Não adianta. Pra que eu te salvei? Gritando daquele jeito, se você não parecesse uma menina, não teria corrido todo esse cheirão até aqui. Então, assim, ele ainda esperava alguma coisa a mais, né? Dá a ideia de que ele Sim. esperava alguma coisa a mais. Pô, é uma menina, então vou conseguir ali um trato, uma coisa assim.
Bom, Triste. Tarbina, ela é desde o início, então, classificada como esse lugar onde coisas horríveis acontecem, né? Onde as pessoas... E como coisas horríveis acontecem aqui. Né? Vocês marcaram alguma coisa pra spoiler? Não. Não, mas acho que a gente pode comentar algumas coisinhas. Mas assim, é bem besteirinha. Tá, bom, Nem então sei se- a partir de agora, então, se vocês não querem spoilers, vão ser muito poucos, mas se vocês não querem spoilers do Nome do Vento, do Temor do Sábio, da Música do Silêncio e da Árvore Reluzente, que eu sempre esqueço, mas acho que é isso aí, parem de nos ouvir agora e voltem depois que vocês tiverem lido tudo. Então, valendo, spoilers. Bem, o que eu acho legal é que... Legal, né? Mas, tipo, quando ele tá tocando com o alaúde e a corda quebra, já é um treinamento pro futuro pra ele conseguir a gata de prata dele. Então, sabe? Porque a gente sabe que rompe também, né? E aquilo é um choque na hora e ele tá lá tocando e ele continua. Então, é só esse o spoiler que eu teria. Pra falar a Mas verdade. a relação é muito boa mesmo, né? Porque às vezes a e gente também lê aqui, lê lá e não percebe, né? Sim, sim. E lá também, depois do choque que você mencionou, ele vai no automático. Sim. Porque ele já sabia. Ele voltou, né? Ele voltou alguns anos e Isso. continuou. Tipo, cara, eu sei fazer isso, sabe? Eu já É. treinei isso. Então. E toca E o exatamente Ambrose tipo, fica putaço, né? como se não fosse nada. É aquilo que a gente estava falando antes também. São aquelas lembranças que você nem sabe que tem, mas que quando você precisa, elas aparecem. Sim. Foi o que aconteceu com ele aí de novo nessa cena quando ele tá tocando. Uhum. E é também o que traz o nome dele, né? Os 6 cordas. Sim. Uhum. A gente vê que não é uma parada, tipo assim, porque pra quem conhece, pra quem, digamos assim, se você fosse um personagem do mundo, seria tipo, pô, um moleque do nada começou a tocar com 6 cordas e isso fez ele ganhar, mas você vê que não, ele teve Um processo aí. um processo até isso, né? Uhum. Desmistifica um pouco a história, né? A gente aprende... A gente vê de onde é que as coisas vêm, porque a gente tá... Um dos temas principais do livro é sempre contrastar a lenda com A realidade. uma verdade A realidade. menos glamurosa, assim. Uhum. Alguém tem mais algum, assim, que pegou e queira comentar? Não, eu acho que até em Tarbin mesmo, a gente tem coisas que a gente vai discutir, mas é mais pra frente, até coisas que ficam subentendidas. Senão a gente vai acabar mas pulando não algumas é etapas isso, não aqui, é, né? não é agora. Porque agora realmente ele só teve esse choque mesmo. E é isso. A desgraça, Senão a gente como depois disse, vai acabar falando Tarbi inteiro nesse Como- episódio e... como vamos disse o fazer Bruno, os próximos a 5 desgraça episódios vai agora. começar agora. Então tá, pessoal. Rayane, como é que quem quiser falar com a gente pode fazer isso? Então, vocês podem achar a gente lá no Facebook, Os Quatro Cantos. No e-mail, vocês podem mandar e-mail pra gente. É podcastosquatrocantos@gmail.com. No Twitter é @4, é 4 em numeral, né, gente? Eu sempre esqueço. É 4 em numeral, cantos. A gente tá lá também, sempre tentando responder o máximo possível. E no SoundCloud, vocês podem ouvir por lá, no Spotify, no YouTube também. A gente tá postando, eles entram um pouquinho depois. Eles não entram no dia que a gente posta mesmo os episódios, porque demora um bocadinho mais pra carregar. Mas eles estão sempre lá também. E eu acho que é isso. Acho que sim. Bem, a gente volta daqui 2 semanas, muito obrigado. Então, podem fazer os comentários de vocês, o que for, se for bom, se for ruim. A gente lê, considera, responde. E... A gente tá aos pouquinhos melhorando. Sim. O processo de edição mesmo começou terrível e estão melhorando aí. Teve microfone novo, teve uma porrada de coisa nova. Sim. A gente tá evoluindo E a gente tá ouvindo... com o feedback de vocês. E se vocês Exatamente. tiverem... Feedback é muito Se importante. vocês tiverem também alguma ideia ou alguma teoria que vocês acham que a gente deixou de falar nos capítulos passados, se vocês acham algum trecho que vocês acham que é importante e a gente acabou passando batido, pode mandar também, que a gente lê e comenta, porque leitura conjunta é isso, né? Cada um vai percebendo uma coisa aos poucos. Sim. E no próximo episódio a gente vai comentar isso tudo, Sim. né? Então, interagir com a galera. É sempre né? bom.
Vocês com a gente. Bem, então a gente volta daqui 2 semanas com o nosso 8º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 21 e 22. Até mais! Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau!